queremos fazer desta primeira mensagem, nesta manhã, a preocupação nossa de deixar cada dia mais clara a missão da igreja. Nós temos uma missão como igreja na terra e temos colocado isso, já colocamos também já no papel e queremos estar sempre falando, colocando também nas mídias, para que fique bem claro qual é a missão da igreja. No livro de Mateus capítulo 28, 19, diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Nossa missão é edificar uma igreja de avivalistas que sejam uma reflexão, um reflexo de Jesus, e que levará o avivamento para cada casa e família de Manaus, do Amazonas, do Brasil e das nações da terra. Obedecer ao imperativo de Jesus de ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Formar discípulos que serão agentes de transformação e de conquista na nossa geração para Deus. E a visão nossa é cada casa uma igreja, cada discípulo um ministro do Rei Jesus, conquistando uma geração para Cristo através das células que se multiplicam e através de plantações de novas igrejas por meio do envio de equipes missionárias. Então, é necessário que a gente persiga esse propósito, ore por esse propósito, porque estamos trabalhando para que sejamos uma igreja que, de fato, possa cumprir a missão de uma maneira integral, dentro do tempo, ainda que vamos estar nesta terra, que o Senhor nos dê a graça de fazer a obra dele com excelência a cada dia mais e mais. Amém? Nós vamos pedir para que você abra agora a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2, versos 8, 9, o versículo 15, e a palavra desta manhã é sobre a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Nós já temos falado sobre a missão do Ministério Unidade, a visão do Ministério Unidade, e queremos trabalhar muito em cima desse propósito. É no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 8, 9, versículo 15, diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. É importante que nós entendamos, queridos, que desde o momento em que Deus colocou o homem na terra, Ele estabeleceu uma missão. Mesmo antes do pecado, Deus já tinha uma missão para o homem, porque Deus, Ele é um Deus missionário. Deus tem uma missão, Deus tem um governo, Deus tem uma direção específica, e Ele está levantando uma igreja na terra, não dentro da nação, mas dentro da própria igreja, porque existe a igreja que obedece e existe a igreja que desobedece, mas dentro da igreja que obedece, o Senhor está levantando um exército que vai andar de acordo com o coração dele lá no céu. O que o coração dele pedir, os seus soldados vão realizar. Até mesmo antes dele abrir a boca, mas pelo Espírito de Deus, quando ele expressar alguma coisa, ele vai ver uma igreja decidida de todo o coração a cumprir o desejo do coração do Pai. Então, quando Deus colocou o homem no jardim,
mesmo antes do pecado, a missão do homem era guardar e cultivar. Diga comigo assim: guardar e cultivar. É claro que a missão de Deus antes do pecado tem uma dimensão, tem uma forma, tem um desenho. Depois do pecado, a missão se torna mais séria ainda, por causa do pecado que entrou no coração do homem. Mas antes, Deus colocou o homem no jardim. É maravilhoso pensar que quando Deus criou o Éden, porque a palavra Éden está falando do planeta Terra, Ele disse que Éden significa o que? Lugar de delícias. Então a terra significa lugar de delícias, um lugar maravilhoso que Deus criou para nos dar. Mas dentro do próprio Éden, Deus colocou um jardim. Então Deus mesmo foi o primeiro jardineiro, a primeira pessoa que plantou e que colocou naquele jardim as cores diversificadas, que plantou naquele jardim árvores frutíferas e que criou aquele belo lugar, e depois trouxe para aquele lugar o homem criado à sua imagem e à sua semelhança, e deu ordem para que eles pudessem guardar e cultivar. Então, guardar é colocar cerca, é criar muros que separe o jardim de qualquer outro ambiente, de qualquer situação que venha poder trazer algum dano, algum problema para dentro do jardim. E esse guardar era a função do homem, porque ele já estava no jardim. Ele já estava no lugar mais belo de toda a beleza que já existia na terra, no próprio jardim. Mas Deus deu a missão do homem de guardar. Hoje esse jardim, podemos dizer que é o nosso coração. É o lugar que nós devemos guardar da melhor maneira possível, proteger da melhor maneira possível. Eu não vou me deter muito em cima disso, porque tem uma outra mensagem só sobre isso, mas esse guardar o coração é a maneira que Deus nos dá, dizendo: é responsabilidade sua guardar o seu jardim, guardar a sua família, guardar os seus, é responsabilidade. E a outra palavra é cultivar. Cultivar é manter o jardim do jeito que Deus criou, é não deixar com que ele diminua, é não deixar que a beleza dele saia, mas permitir que ele fique no mesmo nível. É podar, é trabalhar nesse jardim, é cuidar dele com muito carinho, assim como Deus já nos recriou. Quando Ele nos recriou e quando nós nos tornamos uma nova criação, como diz a Bíblia, Ele iniciou a recriação do mundo através do homem criado à imagem e semelhança dele. Ele colocou em nós o código genético da recriação. Então, uma vez que nós somos nova criatura, Deus nos coloca num jardim da sua presença. E esse jardim da sua presença, ele de volta novamente, é responsabilidade nossa guardar, proteger esse jardim, porque Deus criou através do sangue de Jesus. Deus recriou a nossa vida através do Cristo crucificado. Ele pagou o preço e Ele trouxe novamente cada um de nós para nos tornarmos nova criação em Cristo, e através de nós vamos recriando tudo. Isso não é maravilhoso? Você pode agora em Cristo transformar todo lugar desolado num lugar abençoado. Através do Senhor você pode profetizar e mudar a história da sua vida, mudar a história da sua casa, mudar a história da sua rua, através da sua vida.
porque você é uma nova criação. O mundo foi lançado nas trevas do diabo, mas em Cristo, antes de entrarmos para a Nova Jerusalém no céu, Deus espera que nós possamos trazer o céu, o jardim para a nossa vida, o jardim para a nossa casa, o jardim de Deus para o nosso relacionamento, o ambiente criado, o original criado, a atmosfera espiritual e física também criado, para que nós possamos, dentro desse ambiente, entender que esse jardim hoje é o nosso coração, é a nossa família, são os nossos valores e que, portanto, precisam ser bem guardados, bem protegidos, para que o diabo de novo não entre e destrua, e possamos cultivar, ou seja, manter esse jardim, manter essa presença, manter esse relacionamento, manter esse novo tempo. Então essa foi a missão que Deus deu, e essa também é a nossa missão nesse aspecto. Mas continuando nessa palavra, porque eu estou pregando hoje desde Adão até hoje, vamos ver se a gente consegue fazer isso em alguns minutos. O que acontece? O homem permite, o homem abre brecha no jardim, o diabo entra, toma o controle, toma o governo. E aí o que Deus faz? Deus manda o homem contaminado sair do jardim, porque o jardim não pode ser contaminado. Então ele tira o homem do jardim. Quando ele tira o homem do jardim, eu fico imaginando, queridos, a última vez que Adão viu Deus. A última vez que Adão viu Jesus, quando ele foi convidado a sair do jardim, a sair da presença. Quantas vezes a Bíblia diz que na viração do dia o Senhor vinha, porque era prazeroso para Deus ter comunhão com o seu Adão. A palavra Adão significa homem, genericamente homem e mulher. A humanidade se chama Adão. Então Deus desejou tanto criar o homem para ter comunhão. Essa comunhão é quebrada. O homem sai do jardim. Deus protege o jardim, tirando o homem do jardim. Porque o homem era o administrador de Deus no jardim. Ele entrega o jardim nas mãos do diabo. E agora ele é mandado sair, é ordenado que saia do jardim. O homem que havia falhado em proteger o jardim, agora o que é que Deus faz? Ele pega seus querubins com espada e manda ele cercar por todos os lados o jardim, porque aquele jardim que Deus criou não pode ser penetrado pelo mal. Deus mesmo protege, porque ali está a árvore da vida, e Deus vai conservar e vai proteger. Mas o homem então vê pela última vez Deus, e o triste é que Deus desaparece da visão do homem. Desaparece. Eu quero te dizer, igreja do Senhor, para mim principalmente, se temos algo que temos que valorizar, é a presença de Deus. Porque se você não sabe, é a graça de Deus que nos encontra. Nós não conseguimos encontrar Deus. E se Deus não nos encontrar, nós somos as pessoas mais desgraçadas da terra, mais miseráveis da terra. Então valorize a tua relação com Deus, cultive a tua relação com Deus, faça algo agradável aos olhos de Deus a cada momento que você pode estar com Ele. Agradeça pela presença dEle, dê motivos cada dia mais a Deus, para que Ele esteja com você, porque se você não fizer isso,
você pode também ver Deus pela última vez. Historicamente, Deus simplesmente desaparece. Nunca mais vai ser a mesma coisa. O homem perde o privilégio de receber Deus na viração do dia. Ele desaparece, mas a missão de Deus continua na terra. Deus fez uma promessa, que o diabo um dia teria sua cabeça esmagada, porque o filho de uma mulher se levantaria na terra para destruir Satanás e para restaurar o projeto de Deus. Nessa palavra de Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus declara a missão. A missão de Deus é esmagar a cabeça do diabo e restaurar o Adão, restaurar o homem. Mas nesse momento agora, ele desaparece. Ele vai reaparecer novamente para Enoque, e vai ser uma aparição pessoal, vai ser um relacionamento muito íntimo, mas individual, mas tão profundo que Deus arrebata Enoque para ele. Mas na frente Deus reaparece para Noé. Ele dá uma missão. Diga: Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus de missão. Então nosso Deus tem uma missão. Quando você pensar em Deus, você tem que entender que você tem uma missão. Ser de Deus é ser um soldado, é estar disponível para fazer a missão do Senhor. Nós não podemos jamais achar que é só desfrutar, que é só viver recebendo. Nós temos uma missão e nós temos que cumprir essa missão, porque se você é de Deus e se o teu coração estiver em Deus, Ele já te convocou para essa missão, e essa missão tem que ser colocada na prática. Então ele reaparece para Noé, numa situação muito difícil para Deus. Ele tem que destruir o homem, e Noé diz: eis-me aqui. E então, através de Noé, Deus salva e preserva a humanidade. Depois vai se passar não sei quantos anos e também Deus desaparece. Quando Deus desaparece desde Noé, entre Noé até Abraão, em Noé só existe um Deus. Mas Deus sumiu do mapa. Nesse processo vai aparecer, eu não sei a numeração correta, mas talvez centenas de deuses. Porque quando Deus desapareceu, era um só Deus. De repente agora o homem tem muitos deuses. E entra a idolatria. Porque cada povo, através de Babel, que foi dividido em línguas, em várias línguas diferentes, cada um foi ao encontro de Deus. Como Deus não apareceu, quem apareceu foi Satanás, e Satanás foi dando nomes diferentes. E então mostra nesse quadro, nesse período de tempo, que é impossível o homem encontrar Deus quando ele desaparece. Mas como ele tinha um plano, num determinado momento ele reaparece para um homem chamado Abrão e dá a missão. A missão de Abraão é a nossa missão até hoje. É aquela missão quando Deus diz: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Nós temos aqui Deus reaparecendo
dizendo: eu quero que todos os povos da terra sejam abençoados. Eu quero a humanidade de volta. Deus aqui não coloca apenas uns e outros, não. Ele diz: em ti todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então a missão de Deus é ver todas as famílias da terra voltando para Ele. Se essas famílias vão voltar, é problema delas, mas o trono de Deus, os céus do trono de Deus estão abertos para que todas as famílias, para que todas as tribos, para que todas as línguas, para que todas as etnias, todos possam caminhar de volta para Deus. No meio agora de uma atmosfera maligna de muitos deuses, o Deus Todo-Poderoso, o insondável, o indescritível, o inenarrável, aparece para um homem chamado Abraão. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se apresenta para ele, se manifesta para ele e lhe dá uma missão. Ele dá uma missão. Na primeira aparição de Deus para Abraão, ele lhe entrega uma missão. Diga: eu tenho uma missão. Então o Senhor entrega essa missão para Abraão. E em poucas palavras, Deus aqui define a missão. Ele manda ele sair de sua terra para poder ir para um outro lugar. É o princípio do missionário. Ele tem que sair da sua terra. Todos os missionários têm que sair da sua terra, nem que seja da terra do comodismo, da terra da preguiça, da terra da resistência, da terra da rebeldia. Você tem que sair do seu lugar e ir para a terra da obediência, o lugar aonde Deus está te dando uma ordem, o lugar aonde Deus vai te designar e vai definir a tua missão. E então você vai para o lugar aonde a missão de Deus vai ser cumprida na sua vida. Deus tem a total autoridade para fazer isso, porque Ele deu o seu próprio Filho Jesus, e tirou Jesus do seu lugar, e Jesus veio para um lugar remoto, difícil, maligno, distante, para nos resgatar. Então todo verdadeiro missionário, seja da igreja local, da célula, ele tem que sair do seu conforto, ele tem que sair do seu egoísmo, ele tem que sair de si mesmo, para poder servir o Rei dos Reis. Ele precisa entender que ele não é o centro da vida dele, Jesus é o centro da vida dele. Ele não vive mais para ele, ele vive para o Rei Jesus. Ele não tem mais prioridade, prerrogativa sobre ele próprio. Ele agora tem um dono, e ele precisa viver para ele. E bem-aventurados são aqueles que entendem isso, porque através desses Deus fará uma grande conquista. Mas os que não entenderem isso vão ficar rodando no deserto a vida toda e não vão a lugar nenhum. Então, definindo aqui a missão que Deus deixou na terra, é essa: em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Em ti, Sales e Cleide, todas as famílias da terra. Em ti, Roberto e Elisandra, todas as famílias da terra. Em ti, igreja, todas as famílias da terra. Deus aqui abre uma missão humanitária. Eu quero todos de volta, e quero saber quem é que vai em meu nome. Eu quero saber quem é que vai obedecer. É por isso que Abraão, queridos, é chamado de um amigo de Deus, porque ele foi o primeiro a sair.
dentro dessa determinação, tem lá Noé antes, é claro, mas Abraão, ele é o que recebe a missão de trazer a humanidade de volta. Aí nós vamos ver que dentro desta missão, Deus vai tratando de Abraão e vai chamá-lo depois de Abraão. Mas mesmo com todas as deficiências dele, ele sai de sua casa, ele sai de seu lugar, ele vai para o lugar aonde Deus manda e ele começa a cumprir a missão de Deus, fazendo aquilo que Deus havia designado. Ele começa a conquistar aquela terra, ele começa a pagar o preço para que aquela terra seja a terra onde Deus havia de consagrar na terra, porque ele tinha que criar uma nação, essa nação tinha que ter uma terra, e essa terra teria que ser dada de geração em geração para toda a vida. Enquanto a terra existir, aquela terra teria que ser do povo de Deus, porque tudo em Deus é para sempre. E quando você perde algo de Deus, você perde. Deus não tira, você perde. Mas quando você se arrepende, Deus restitui. E então ele trabalha pela terra a quem Deus vai trazer uma multidão. No tempo certo, Deus cumpre a promessa, porque dentro da missão de Deus para Abraão existe uma promessa. Todo missionário tem uma promessa específica dada por Deus. Todo missionário anda sobre a promessa de Deus, persegue uma promessa de Deus, ele visualiza a promessa de Deus. Ele não consegue viver, porque a promessa é a visão que Deus deu para ele. A promessa é aquilo que incendeia o coração dele. A promessa é aquilo que dá motivos para ele continuar marchando sobre a terra. Então ele tem uma promessa, e a promessa de Deus para Abraão se chamava Isaque. Se chamava Isaque. Lembrando que lá no jardim, Deus havia dito que um dia uma mulher teria um filho, e esse filho esmagaria a cabeça da serpente. Satanás sabe dessa promessa, e ele vai perseguir. Ele percebe que Abraão está querendo obedecer a Deus. Satanás sabe que Abraão quer ter um filho. Aí ele coloca o Ismael na frente, mas Deus não desiste da sua promessa. No tempo certo, nasce Isaque. Isaque é uma criança muito diferente de toda e qualquer criança que não nasceu e nunca vai nascer na terra. Aliás, nasceu Jesus. Ele é diferente, porque ele é promessa de Deus. Isaque é o céu e a terra entrando no mesmo propósito, porque Abraão tinha um desejo, e Deus também tinha um desejo. E quando o nosso desejo se casa com o desejo de Deus, a terra sempre é abençoada. E o desejo de Deus era que Abraão tivesse um filho, que fosse chamado o filho da promessa, porque esse filho daria início a uma nação. Essa nação receberia os decretos de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, e de dentro desta nação nasceria o Salvador do mundo, Jesus. Então Deus está agora colocando de uma maneira mais clara a missão dele em andamento. E quando nasce Isaque, Deus chama Isaque de volta para ele. Por quê? Porque Isaque é de Deus, porque Deus dá, e porque Deus tem direito de pegar de volta. E quem é de Deus na terra, recebe, mas também devolve. O outro exemplo na Bíblia que nós encontramos exatamente igual,
foi de uma mulher chamada Ana, que desejou desesperadamente ter um filho, a ponto de antes de tê-lo, disse: Senhor, ele vai ser teu, totalmente teu. E naquele período da história de Israel, Deus estava precisando urgentemente de um homem que salvasse a nação de Israel, porque a casa sacerdotal de Eli havia entrado numa decadência terrível, e diante da decadência, Deus havia promulgado, Deus havia ordenado o fim da casa sacerdotal. Então pense numa crise espiritual que Israel estava vivendo. Mas uma mulher começou a chorar, começou a desejar um filho, e Deus também começou a desejar um filho. Então o mesmo filho de Ana era o mesmo filho de Deus, o mesmo filho de Abraão era o mesmo filho de Deus. E quando o coração do homem e o desejo do coração de um homem se casa com o desejo do coração de Deus, nasce um milagre na terra. Aí nasce Samuel. Abraão devolve Isaque. Ana devolve Samuel. Porque Isaques e Samuéis não pertencem ao homem, eles pertencem a Deus. Deus tem autoridade sobre eles, Deus tem domínio sobre eles, porque eles jamais nasceriam na terra sem Deus, de uma maneira tão específica. Mas o que leva Deus a fazer milagres na terra é quando encontra corações que desejam o que Deus deseja, que clama aquilo que Deus já está clamando. Nós temos uma missão, porque nós temos um Deus que clama no céu, mas precisa encontrar um povo que clama na terra, pelo mesmo clamor que bate o coração de Deus, que incomoda o coração de Deus. Nós temos que ser esse Abraão, que deseja tanto esse Isaque, mas esse Isaque não é nosso, é de Deus. E nós sabemos que Deus pede Isaque, que Abraão entrega Isaque. Essa entrega é o que Deus espera de cada um de nós, porque essa entrega fala de quem está no comando. Essa entrega, exatamente, ela nos tira do controle. Essa entrega nos faz devolver aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus. Essa entrega nos torna livres para servir ao Senhor Jesus, porque quando você entrega o seu Isaque, não há mais nada importante na sua vida. A entrega do seu Isaque coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. A entrega de Samuel coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, porque você entrega tudo. Porque Abraão tinha muitas riquezas, mas Abraão só tinha uma preciosidade, que era Isaque. E quando ele entrega Isaque, como Isaque não é o Messias, como Isaque não é aquela pessoa que vai morrer, Deus devolve Isaque para Abraão. Mas bem do lado de Isaque surge Jesus, o Messias, na figura do Cordeiro, que substitui Isaque, porque Deus precisa de Isaque na terra para começar a nação de Israel. Mas naquele momento ali, nós não temos ideia da glória que foi aquele momento. Não temos ideia. Você lembra que quando Jesus estava na terra, ele abriu a boca e disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Tudo indica que foi naquele momento ali que Abraão viu Jesus, o Cordeiro de Deus. Quando o próprio Abraão, o pai da nação de Israel, sacrificou figuradamente o Cordeiro de Deus, matando o próprio Cordeiro de Deus, na figura ainda de um cordeiro, para que Isaque não morresse.
para que a missão de Isaac continuasse na terra. Talvez Satanás chegou a pensar que Isaac fosse essa criança, mas ainda não era. Mas em Isaac, quando Deus recebe a oferta chamada Isaac, os céus se abrem para Abraão, e todo sonho de Deus para a nação de Israel é estabelecida, porque ali o pai da nação de Israel, o homem que Deus chamou para que todas as famílias da terra pudessem vir de volta para ele, Abraão, quando ele faz essa oferta, a maior oferta de toda a sua vida, quando ele coloca tudo no altar do Senhor, os céus se abrem, e a partir daquele momento ali, Deus sela o futuro da nação de Israel. Deus sela o propósito de Deus. É como se fosse rompido o lacre, através da vida de Abraão e da sua entrega, que tudo aquilo que Deus tinha para fazer, através da vida de Abraão e através da nação de Israel, a partir de então, seria feito. Ou seja, está feito. E aí então, nasce a nação de Israel. A nação de Israel vai receber, a princípio, ainda antes de nascer, os patriarcas, que é um período da graça de Deus na vida do povo. Depois começa propriamente dito os filhos, que é chamado de filhos de Israel. Os filhos de Israel vão receber os decretos lá através de Moisés, e aí a história de Israel continua. Mas o menino prometido de Gênesis ainda não tinha nascido. Mas agora Deus manda profetas, e em muitos momentos diferentes, dentro da nação de Israel, que é o útero de Jesus, que é a nação de Israel, Deus continua prometendo que havia de chegar esse menino. Isaías vai profetizar muitas vezes a respeito dele, vai chamar ele de príncipe da paz, maravilhoso, pai da eternidade. Outro vai falar de onde ele vai nascer, vai dar o endereço do seu nascimento, e assim por diante. E a palavra profética vinha para consolidar, para que Israel pudesse realmente estar ali pronto para receber. Aí num determinado momento, quando não se imaginava, de repente, na cidade de Belém, numa madrugada, a noite se transforma em dia. O anjo do Senhor vem para anunciar que o menino de Gênesis 3,15 está nascendo naquela cidade. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Aí Gênesis 3,15 se cumpre, porque a missão de Deus, diga, a missão de Deus era trazer Jesus para a terra. Foi fácil Deus fazer isso? Não, demorou muito tempo, mas Ele cumpriu a promessa dele. Gênesis 3,15, do jeito que Deus prometeu, se cumpriu. Quando Deus foi para julgar Satanás em forma de serpente, Ele disse: você vai conseguir ferir o calcanhar do homem, mas este vai lhe ferir a cabeça, vai lhe esmagar a cabeça. Então tudo isso em volta de muito mistério, porque em todo esse tempo Satanás andou perseguindo essa promessa, e com toda a capacidade do diabo ele não conseguiu
impedir. Por isso que naquela madrugada de noite o céu ficou claro, e então um anjo desceu, e não desceu apenas um anjo, desceu um coro para dar as boas-vindas. Que maravilha, hein, irmãos? O Filho de Deus, ao nascer na terra, Deus preparou uma comitiva celestial e apareceu justamente para pastores. Tem algum pastor aqui? Todos vocês são pastores, amém? Deus não revelou esse momento para ninguém. Ele vai revelar para pastores. Ele vai compartilhar esse momento com os pastores de ovelhas que estavam acordados. Diga, estavam acordados de madrugada. Por isso que a igreja não pode dormir. A igreja tem que estar vigiando. Ela tem que ser vigilante. Ela precisa estar acordada, ela precisa estar antenada. Porque a qualquer momento o céu vai se rasgar, a igreja vai ser levantada. E nós temos uma missão. Então a missão de Cristo se cumpre na terra. Nasce Jesus. E quando Jesus nasce, como Filho de Deus legítimo, Ele agora começa a estabelecer novamente o jardim na terra. O jardim da comunhão, através da sua palavra, através dos seus milagres, através de suas atitudes. Jesus começa a reconciliar o céu com a terra. Jesus começa a trabalhar e dizer: isso aqui é mentira, mas isso aqui é verdade. Satanás é o pai da mentira. Satanás é o príncipe da mentira, das trevas. Mas eu sou o príncipe da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E então vem o próprio Filho de Deus para dizer: o Pai me enviou para restaurar todas as coisas. Então a missão está garantida. O diabo agora já está derrotado, porque o menino de Gênesis 3,15 nasceu na terra. Nascimento histórico, nascimento que está narrado na história, nascimento histórico. E a partir do nascimento histórico de Jesus e da missão do primeiro missionário, que podemos dizer assim, a nível de igreja, porque Deus já havia dado missões a muitos no passado, mas agora Deus envia Jesus, o Filho de Deus, seu próprio Filho, para começar uma nova etapa. É por isso que a partir de então, o Antigo Testamento fica para trás e o Novo Testamento é estabelecido. Porque o Novo Testamento fala que o Filho de Deus nasceu e agora o Filho de Deus vai começar uma nova história. A primeira parte da missão se cumpre, que era Deus cumprir Gênesis 3,15. Agora a segunda parte da missão é Jesus fazer o que Ele veio fazer. E então, Ele vai ter 33 anos, mas oficialmente em 3 anos, Ele cumpre a sua missão. Ele faz todo o seu trabalho. Ele ensina as verdades, Ele fala com autoridade, Ele fala tudo aquilo que o Pai ordenou que Ele falasse. Ele pega, Ele recruta os seus discípulos para perto, Ele leva esses discípulos para o monte da transfiguração e se revela para eles, para 3 deles, e a partir de então Ele vai entrando na intimidade desses homens, a ponto de
quando esses homens já não são mais eles, mas Cristo neles, aí Jesus vai para a cruz, faz o que só Ele podia fazer, sobe o monte do Calvário. Assim como Moisés subiu o monte e não desceu mais, Jesus sobe o monte, morre no monte do Calvário. Ele não volta mais dali, porque Jesus não volta, Jesus sempre vai além. Ele rompe com a morte, ele rompe com as estruturas da morte. Ele morre, mas 3 dias depois ele está vivinho da Silva, completamente renovado, completamente restaurado, e a missão de Deus na terra está assegurada. Satanás tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu. Depois da ressurreição, Jesus pega os seus discípulos, que é a igreja, e diz: agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E esta agora é a missão do nosso tempo. A missão dos nossos dias agora é essa. Porque Deus, Ele é um Deus de missão, e Ele nos chama para que juntos como igreja nós possamos em Cristo continuar colocando Deus na frente e cumprindo a sua missão. Nós estamos vivendo o último momento da grande promessa final de Deus. Lembra de uma vez em que Davi disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por debaixo de teus pés. Então, desde Jesus até agora, os inimigos estão sendo colocados debaixo dos pés de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, e dia após dia o diabo tem ficado amassado debaixo de nossos pés como igreja. Dia por dia Cristo tem sido glorificado. Dia por dia um povo tem se levantado para adorar a Deus em espírito e em verdade. Dia por dia, dos 4 cantos do mundo, vidas têm se convertido. Até mesmo entre os povos que nós achamos que nada está acontecendo, coisas poderosas estão acontecendo lá. Então, o final da missão nos envolve, mas está completamente debaixo do controle do Pai. Porque aquele texto não estava falando para Davi, mas estava falando para Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, disse o Pai, o Deus Pai, para o Deus Filho Jesus: sobe agora. Aí foi quando Jesus subiu, e fica aqui do meu lado, porque eu vou colocar o teu inimigo debaixo dos teus pés. Então, nossa missão é essa. Essa é a nossa missão. Quando acabar essa missão, acaba o tempo da igreja na terra. Então, queridos, nós estamos aqui hoje. Temos uma missão. Essa missão é nos fortalecermos como igreja. É cada um de nós aqui ver o que é que Deus tem para nós. É cada um de nós aqui assumir essa responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. E com muita seriedade nos colocar a serviço do Rei Jesus. Porque em cada geração Jesus comissionou pessoas. Mas agora é a nossa vez, agora é a nossa geração. E hoje Jesus te chama. O chamado continua sendo o mesmo: ide por todo mundo. O chamado é o mesmo de Abraão: sai da sua casa, sai da sua terra, sai de qualquer coisa que está tirando o teu tempo, de qualquer coisa que está tirando a tua atenção, saia, porque o Senhor Jesus tem uma missão para você, uma missão gloriosa. Saia do medo,
Sai da situação que está te prendendo. Saia, saia, saia no nome de Jesus. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de Cristo na sua vida, famílias serão abençoadas. Nós estamos no projeto Casa de Paz, aprendendo sobre esse projeto, levando Jesus para dentro de cada casa, porque entendemos que em Jesus cada família da terra precisa ser abençoada. Esse é o nosso chamado, não existe outro, e é isso que Deus em Jesus espera nos encontrar, fazendo o que Ele nos mandou fazer, cumprindo esse chamado. Então, Deus te chama para ser um bom líder de célula. Deus te chama para ser um supervisor de célula. Deus tem um chamado para você de pastoral. Deus quer te enviar para outros lugares, mas você é convocado a se colocar como soldado hoje, aqui e agora. Chegou o tempo. Saia do seu comodismo e venha para o lugar onde Deus quer te abençoar. Essa é a missão de Deus. Deus não tem muitas missões. Deus só tem uma missão. A mesma missão de Noé é a mesma missão nossa. A mesma missão de Abraão é a nossa missão. A mesma missão dos apóstolos é a nossa missão. E a nossa missão é de ir e continuar indo. Porque esse texto do Ide de Jesus é um imperativo. Não se discute, se obedece. Fique de pé nesse momento. Vamos orar para que o Senhor nos prepare para essa grande missão. Amém. Essa grande missão requer um grande exército. Essa grande missão requer um povo disponível. Essa grande missão requer um povo que está saindo de seus lugares, está indo para o lugar onde Deus quer fazer uma grande obra.